Olá, muito boa noite para você. Detento é encontrado morto em cela de presídio em Patos de Minas. Jovem que se acidentou com bicicleta perde os movimentos e mãe pede ajuda para custear o tratamento do filho após a cirurgia. E mais. Os rolezinhos estão na mira da polícia. As infrações cresceram quase 130% entre 2022 e 2023 na região. Sistema ajuda a localizar crianças e jovens desaparecidos em Minas. As expectativas para quem vai entrar no mercado de trabalho. Inscrições para a prova de seleção de bolsas do Colégio Universitário terminam na sexta-feira. Diretoria da URT promove melhorias no estádio Zama Maciel para a temporada 2024. Bombeiros alertam sobre os riscos das trombas d'água nos rios e córregos. A precariedade em estrada rural do distrito de Areado. Trotes continuam afetando atendimentos do SAMU. Como prevenir e tratar doença feminina com maior incidência durante o verão? Patos de Minas zera novos registros de hanseníase de 2022 para 2023. Mas no Brasil, os casos aumentaram 5%. E Minas Gerais é o segundo estado no ranking de trabalhadores escravizados. Agora, no NTV News. A gente começa a edição desta quinta-feira mostrando que um detento do presídio Sebastião Satiro foi encontrado morto no interior de uma cela nesta quinta-feira. Esse fato ocorreu na madrugada desta quinta-feira, quando por volta das 5h30 da manhã, os policiais penais aqui de dentro do presídio Sebastião Satiro foram chamados pelos 10 detentos da cela com esse intuito, para informar da morte do Noel Persiliano Correia, de 37 anos. Quando os policiais chegaram, eles encontraram o Noel amarrado a um lençol pelo pescoço e juntamente a uma grade, de uma janela de uma dessas celas, o que traria aí a informação de que teria sido um autoextermínio, que ele teria retirado a sua própria vida. A polícia militar foi acionada, o SAMU também acionado, e quando chegou aqui já constatou Noel sem vida. Ele que teria morrido por asfixia, a informação, pelo pescoço, mas também estava com muitos ferimentos pelo corpo. A Polícia Civil de Patos de Minas não descarta nenhuma hipótese de qualquer que seja a situação que levou à morte de Noel, tanto por ter tirado a sua própria vida, como também que possa ter sido um homicídio registrado, que possa ter sido também por situação de homicídio. Agora, vai ser todo feito o procedimento de diligências, ouvir esses 10 detentos que estavam na cela com o Noel, para poder tentar entender tudo o que aconteceu nesse caso desse homem que foi encontrado morto no presídio Sebastião Satiro. O 15º Batalhão da Polícia Militar tem intensificado operações de fiscalizações de veículos. As infrações registradas aumentaram quase 130% de 2022 para 2023. As ações têm focado em motociclistas que praticam direção perigosa e malabarismos, os chamados rolezinhos. O barulho alto incomoda e é infração de trânsito. Motociclistas, habilitados ou não, que circulam com motos barulhentas ou praticam direção perigosa, estão na mira da Polícia Militar. Nos dados apresentados nos 13 municípios de responsabilidade do 15º Batalhão da PM, a quantidade de infrações só envolvendo motociclistas mostram que mais de 1.400 motos foram apreendidas na região no ano passado. Em Patos de Minas, foram 978, 15 só no bairro Afonso Queiroz, aumento de 200% em relação a 2022. Entre as infrações mais frequentes estão a ausência de CNH e escapamento. As que tiveram maior crescimento foram as relacionadas a manobras perigosas. A polícia também está atenta a todas as infrações cometidas por motoristas. As autuações aumentaram quase 130% de 2022 para 2023 na região. Foram mais de 14 mil no ano passado. Quase 4.800 veículos foram apreendidos. Desses, 2.933 só em Patos de Minas, crescimento de 62% em relação a 2022. Minas Gerais é um dos 3 estados brasileiros que adotaram uma nova ferramenta para ajudar na localização de crianças e adolescentes desaparecidos.
É o projeto Alerta Amber, uma parceria entre o Ministério da Justiça e as redes sociais, agora incorporado pela Polícia Civil de Minas. É um sistema de alerta que é enviado para as redes sociais em casos de desaparecimento de crianças ou adolescentes que corram risco de lesão grave ou morte. E na prática, como funciona o Alerta Amber? Após a ocorrência de registro de desaparecimento de criança ou adolescente que corra um risco de lesão corporal ou morte, a Polícia Civil comunica o Ministério da Justiça e Segurança Pública, que por sua vez comunica a Meta, responsável pelo Facebook e o Instagram. E após a análise dos requisitos, o Facebook e o Instagram emitem um alerta aos usuários em um raio de 160 quilômetros, contendo as informações da criança ou adolescente desaparecido. Em Minas Gerais, o primeiro alerta já foi emitido e demonstrou resultados positivos. Boa iniciativa, né? Depois do intervalo, as expectativas para quem vai entrar no mercado de trabalho. Inscrições para a prova de seleção de bolsas do Colégio Universitário terminam nesta sexta-feira. E ainda, a diretoria da URT promove melhorias no estádio Zama Maciel para a temporada 2024. Ficar de olho em uma futura profissão, analisar quais são as tendências e possibilidades são questões importantes, principalmente para quem acaba de se formar e pretende se apresentar ao mercado de trabalho. Um momento bastante simbólico depois de 5 anos de muita dedicação é a colação de grau. Quando gera o frio na barriga, coração acelera. É um sentimento de realização de um sonho, né? Que foram 5 anos de estudos e hoje é o passo mais importante para a gente iniciar a nossa carreira profissional. Então, para mim, é um sentimento que é ambíguo, tanto de felicidade quanto de muita emoção e ansiedade para começar a trabalhar e atuar como psicóloga. Muito feliz e muito grata por esses 5 anos. É uma mistura de sentimentos, né? Muita gratidão pela minha família, pelos meus amigos, pelos meus professores, né, que contribuíram muito para a nossa formação. E assim, uma palavra que define mesmo é gratidão. Mas após o momento de festividade com a colação de grau, já vem o pensamento no futuro, na dificuldade de ingressar no mercado de trabalho. Os alunos de psicologia veem o mercado com bons olhos. Eu vejo que hoje a psicologia, eu acho que é a profissão do século, assim, né? A gente percebe o quanto as pessoas estão necessitadas, né, de ter um cuidado maior com a sua saúde mental. Então eu acho que a gente tem muito o que agregar, né, para as pessoas, para o mercado. Eu acredito que para a psicologia é um mercado que está bastante aberto, né? A gente passou por um período de grande sofrimento emocional, que foi a pandemia. Então agora as pessoas estão vendo com novos olhos a psicologia, não mais como direcionado para alguém que tem transtornos psicológicos, mas como um cuidado mesmo que deve ser investido da saúde mental, que assim como a gente cuida do nosso corpo, a gente precisa também cuidar da mente. Eu vejo que hoje em dia as pessoas estão mais abertas para isso. O mesmo pensamento positivo é notado nos futuros dentistas, um mercado amplo e que tem espaço para todos. O mercado de trabalho da odontologia é um mercado muito competitivo, né? Mas a gente se sente muito tranquilizado porque a instituição ela nos deu muito respaldo, então teoricamente e tecnicamente a gente está muito bem e apto para o mercado. A gente não pode falar que tem poucos dentistas, né? Tem bastante, mas eu acho que cada um se empenha, faz o seu melhor e lugar no mercado de trabalho para os bons sempre vai ter, né? Isso é certeza. Ainda sobre educação, esta sexta-feira é o último dia para as inscrições da prova de seleção de bolsas do Colégio Universitário do Unipan. A prova será realizada no sábado. Os estudantes que quiserem participar do processo de seleção de bolsas do Colégio Universitário Unipan têm até esta sexta-feira, dia 12, para fazer a sua inscrição. A prova já acontece no próximo sábado. Quem vai falar mais a respeito é a Aparecida Silvério, coordenadora pedagógica do Colégio Universitário Unipan. Aparecida, muito obrigada novamente pela participação, a disponibilidade de sempre. É isso mesmo, né? O pessoal tem até amanhã para fazer as inscrições.
É isso mesmo, né? Eu que agradeço mais uma vez, né? As inscrições estão abertas para o nosso processo seletivo para concessão de bolsa social do Colégio Universitário Unipan, né? E basta acessar o nosso site, aqueles candidatos que tiverem interesse em participar do nosso processo, para conferir o edital, né? Lá consta todo o processo, né? O que pode, né? Quais etapas que devem ser, né, seguidas, e o nosso site é o colégiouniversitario.unipan.edu.br, e claro, esse candidato, né, tendo essa concessão dessa bolsa, ele vai estudar no colégio universitário com toda a estrutura que o nosso aluno da graduação já também utiliza, né? Laboratórios, salas de aulas, né, invertidas, salas de informática, né? E aqueles candidatos que tiverem interesse, é só vir no sábado, que a prova já acontece no dia 13, a partir das 9 até as 12, aqui no Bloco M, né, munido de um documento de identificação, né? Também lápis, borracha, uma caneta. Perfeito. Só para a gente reforçar nessa questão da prova também, como que vai funcionar a questão do horário, que hora que a pessoa tem que chegar aqui? Isso, é sempre bom chegar com antecedência para o candidato localizar a sala, né? Então, vale ressaltar que os conteúdos são de língua portuguesa e de matemática, né? Aquele candidato que for cursar, né, o nosso ensino médio na segunda série, ele vai, né, fazer a prova referente ao conteúdo que ele já estudou no primeiro ano, né, na primeira série. Então, dá tudo muito fresquinho ainda esse conteúdo, então só basta vir fazer a prova referente, né, a esse conteúdo. Perfeito. Em relação também à divulgação da classificação, posteriormente como que vai funcionar? A divulgação já sai no próximo dia 17, a partir das 16 horas. Né, o candidato ele vai acessar novamente o nosso site, colégiouniversitario.unipan.edu.br, e vai colocar o seu CPF, que vai ter todos os dados lá, que vai mostrar qual que é a classificação, né, vai estar tudo certinho já por meio do nosso site. Perfeito. Reforçando então, até sexta-feira, importante não deixar para a última hora para não perder a oportunidade, né? Claro, importante não deixar para a última hora, né? E aquele candidato que tiver interesse em estudar conosco com bolsa, né, integral ou parcial, basta vir no sábado, dia 13, a partir das 9, e realizar essa prova aqui com a gente. Nós estamos aqui para receber a todos. Perfeito. Muito obrigada mais uma vez pelas informações. Eu sou Paula Mota para o jornalismo da NTV. Obrigado, Paula, pelas informações. Vamos mudar de assunto, porque a gente fala agora de esportes, né? Nos preparativos de início de ano, que antecedem a pré-temporada, o estádio Zama Maciel passa por reformas. A diretoria da URT adianta que algumas melhorias estão sendo realizadas para atender os torcedores do clube. 2024 já começou com reformas na URT. A diretoria do clube tem feito melhorias na estrutura para receber os torcedores nesta temporada do Campeonato Mineiro Módulo 2. Com a vendagem do sócio torcedor, né, a gente está revertendo essa verba, né, para melhorias no estádio, né, pensando no torcedor, né, a gente viu que o torcedor está acreditando no projeto, né, nessa reestruturação da URT, né, e tudo aquilo que eu acompanhei durante anos, né, que é o sonho do torcedor, né, questão de banheiro feminino, né, que a gente tinha banheiros químicos aqui dentro do estádio ainda, a gente está reformando um banheiro e construindo um novo banheiro do zero, né, para atender, né, as nossas torcedoras, né, e melhorias no estádio também. A gente pretende trazer o alambrado mais para próximo, né, para dar um espaço maior, mais comodidade para o torcedor, né? Então todas essas melhorias, nesse momento o foco nosso é em trazer benefícios para o torcedor da URT. Desde o início da semana já estão abertas as vendas do sócio torcedor na loja oficial do clube, com vantagens para os primeiros a aderir à carteirinha. A gente inaugurou a central do sócio, né, que é a loja da URT também oficial, né? A gente está com alguns produtos de 2023 e alguns até de 2022, o material que a gente colocou à venda, né? O material de 2024 ainda vai ficar pronto, né? E nessa loja a gente está comercializando o sócio, né? Os benefícios os primeiros 1.000 sócios ganharão, né, a camisa do sócio torcedor. A gente está retornando com essa promoção da camisa e benefícios R$150, né? Um sócio bem acessível, né, metade do preço do que foi os anos anteriores, né, e como eu disse, tudo que o sócio está pagando, né, os R$150, vai ser tudo revertido para ele próprio, né, que são as melhorias dentro do estádio, para ele ter mais conforto, mais comodidade, que a gente entende que passou da hora da gente retornar isso para o torcedor. Francisco, torcedor de longa data, já adquiriu a carteirinha de sócio torcedor. Por uma questão de estar ajudando o clube, né? E os clássicos que vem aí, na expectativa boa que o RT monta um bom time esse ano, né?
Na equipe deste ano, até o momento, a única confirmação é o técnico da equipe, Celso Teixeira, que deve chegar ao clube já na próxima semana. Com isso, uma reunião deve ser realizada para a montagem do novo time. A gente começou muito cedo, né, esse ano, justamente para a gente não fazer nada correndo, né, para a gente ter tempo de fazer as coisas, né, inclusive até, né, dentro da questão do sócio ainda, entregar a camisa com antecedência, a carteirinha com antecedência, não ficar ali uma semana faltando para o jogo, aquela confusão dentro do estádio, né, e sobre a parte de futebol, o técnico está vindo semana que vem, né, a partir do dia 15 ele está na cidade, aí que a gente vai ter a primeira reunião com ele e a diretoria de futebol para a gente discutir, né, sobre o plantel. Até lá, o torcedor deve continuar na expectativa de que este ano o Trovão Azul faça uma boa temporada, principalmente nos clássicos URT e Mamoré. Eu espero que a diretoria do URT faça uma equipe competitiva, né, para nós ganhar o clássico, né. E de volta, né? Pelo menos 2 grandes jogos de clássico em Patos de Minas é o que a gente espera aí para o campeonato no módulo 2, que a gente tem aí. Alegrias e também muita emoção. Claro que vai ter, né? Muita emoção para mostrar para o torcedor, né? Para o torcedor ir ao estádio, né? E fomentar. E essa a paixão que fomenta o futebol, que faz os clubes seguirem. A gente torce muito aí para os dois, o RT e Mamoré, com todos esses preparativos que estão realizando nesse início de ano, para poder ter aí uma boa temporada, né? Claro que isso é de dentro para fora, né? Começa ali a fazer essa movimentação de reorganizar a casa, e aí montagem de equipe, e dar condições para o torcedor, entre outras coisas, são questões que ajudam a fomentar esse esporte que movimenta a paixão, né, de milhões em todo o planeta, e não é diferente em Patos de Minas. Olha, a seguir aqui no News, bombeiros alertam sobre riscos de trombas d'água nos rios e córregos da região e a precariedade em estrada rural no distrito de Areado. Um alerta do Corpo de Bombeiros chama a atenção para os riscos relacionados aos afogamentos durante o verão por causa das chamadas cabeças d'água. Todos os anos, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais atende mais de 1.000 ocorrências envolvendo casos de afogamento em todo o estado e uma média de 200 casos de óbitos por ano. Boa parte desses eventos acontecem em regiões de cachoeiras, rios e lagos. Minas tem cachoeiras que atraem turistas de todas as partes do país, mas as belas quedas d'água podem esconder riscos para banhistas. O famoso fenômeno típico de verão, mais conhecido como cabeças d'água. Ela é formada devido a uma grande quantidade de precipitação de chuva em diversas localidades. Não precisa ser naquela que vocês... Vamos supor, a gente está em Patos agora, o sol tá bacana, temperatura acima dos 30 graus. Mas eu posso ter uma chuva torrencial, de grande de volume milimétrico, próximo a Patrocínio, e vai seguir essa chuva, o volume da água, né, vai ser captada pelo Rio Paranaíba e vem de uma vez. Aí eu posso estar aqui curtindo com minha família ou amigos em algum balneário, alguma cachoeira, algum rio, e a água repentinamente chegar com volume grande, violento, e tá levando os banhistas aí, né, levando durante o rio. Isso aí causa, né, várias mortes, acidentes graves. Na região é muito importante ficar atentos quando se procura rios para se refrescar, para não ser atingido pela tromba d'água. A gente tem o Rio Paranaíba, alguns locais do rio tem banhistas que utilizam, então assim, prestar atenção na questão meteorológica, qualquer percepção de aumento de volume de água, mesmo que mínimo, saia do meio aquático rapidamente. A gente não orienta aí nem utilizar cachoeiras nessa época do ano devido à cabeça d'água, tromba d'água, porque a gente não tem como prever de onde que a tromba d'água vai cair. As dicas a serem seguidas é as mesmas de em caso de afogamento, mas o mais importante é evitar rios, cachoeiras neste período de tempo instável. Você vai entrar no meio aquático, só entre em locais onde você conheça a questão de profundidade, de pedras, de riscos físicos aí ao adentrar o meio aquático. A questão de tromba d'água, se você vai entrar num rio ou num lago, água sempre no joelho, passou do joelho já apresenta perigo, tanto por correnteza como redemoinhos de água,
dificulta, né, a pessoa entrar, dificulta ela sair. Se você está ali com água no joelho, alguém emitiu algum alerta que está vindo uma tromba d'água, você rapidamente sai. A estrada vicinal que liga o distrito de Areada ao povoado de Firmes e Buracão está sem manutenção. As últimas foram feitas por empresários e por quem mora naquela região. Vídeos enviados para o jornalismo da NTV mostram a situação da estrada. Segundo os moradores, a última vez que foi reformada foi antes do ano 2000. Olha esse trecho aí, ó. Esse trecho aqui é uma subida íngreme, né? Que liga Areada a Firmes. Uma situação dramática realmente, viu? E lembrando que aqui passa caminhões de carga e passa também transporte escolar. Agora, como que se faz, eu não entendo, né? Como que se faz para chegar ao seu destino? Esse aqui é o problema, né? Olha o tamanho das valas aí. Muito complicado realmente. Outro ponto criticado é os mata-burros que tem no local, feitos de forma perigosa para veículos que precisam trafegar pela estrada. Os mata-burros é uma verdadeira armadilha para bicicleteiro e motoqueiro, né? E até para os carros mesmo. Olha que situação dramática estão esses mata-burros. De acordo com leis municipais, isso aí também é irregular. Feita com pau roliços, né? De eucalipto tratado. Olha só. Isso coloca a vida de muita gente em risco. E a prefeitura não manifesta nada, né? Ela, logicamente, está passando por cima de uma lei municipal. As reformas que foram feitas foi por empresários e moradores da comunidade. Foi aqui assadoriado os firmes aqui, nós já fez uma campanhazinha entre os amigos aqui, já arrumou umas 2 vezes. Mas é difícil passar aqui, esse prefeito último agora não teve aqui nem de passeio, nem patrola não mandou aqui para nós. Que a maior parte é o povo aí que faz campanha e vai arrumando as estradas, tampa buraco, o conselho dos firmes carrega cascai e leva para as estradas. Aí nós vai capiando os lugares mais ruins e vai passando, mas está difícil. Esse ano, se chove muito igual os outros anos atrás, não passava não. Estava tudo bagunçado, que Deus o livre desse trem aí. O tratorinho dos filmes vai tirando um chorro de um lado, do outro e vai passando. Mas cascai mesmo não tem não. É muito complicado. Depois da prefeitura, tem muitos anos que eles não arrumam a estrada para nós aqui. Nós é que paga cascaio. O Carlinho que deu as máquinas, arrumou a estrada aqui o ano passado. E as nossas estradas estão muito ruins, viu, Shell? E precisa da prefeitura ajudar nós, muito. Até o final da tarde de hoje, a Prefeitura de Patos de Minas ainda não tinha respondido se essa estrada está no cronograma de manutenção. Foram divulgadas as regras para o concurso público nacional unificado, o Enem dos concursos. Uma boa oportunidade para quem sonha com um emprego público. São mais de 6.000 vagas. Serão 6.640 vagas distribuídas em 21 órgãos da administração federal. A banca escolhida para a aplicação das provas é a Sesgran Rio. A prova será aplicada em 220 municípios em todo o Brasil. Em Minas Gerais, serão 26 cidades que terão pontos de aplicação. E com esses 220 municípios, 94,6% da população brasileira está até 100 quilômetros de um local de prova. Então, isso foi um trabalho muito importante com o IPE e IBGE para definir essas cidades. Vão ser, então, mais de 5.100 locais de aplicação, mais de 77 mil salas, vão ser mais de 1.400 rotas de distribuição das provas, 5.000 pessoas nas coordenações de aplicação. O cronograma prevê inscrições a partir do dia 19 de janeiro até o dia 9 de fevereiro, exclusivamente pelo portal gov.br. Os valores de inscrições serão a partir de R$ 60 e algumas categorias terão direito à isenção. Terá isenção da taxa de inscrição, além dos inscritos no cadastro único de doador de medula óssea, também quem é ou foi bolsista do ProUni, quem é ou foi bolsista financiado pelo FIES, terá isenção no concurso. As vagas do concurso serão divididas em 8 blocos temáticos. O candidato vai escolher, de acordo com suas habilidades, qual grupo ele vai concorrer.
Dentro desse grupo, ele vai fazer uma seleção de quais cargos e órgãos ele deseja se candidatar. O candidato pode escolher dentro do grupo quantos cargos ele quiser. A classificação final vai depender da nota e das preferências do candidato. Para cada grupo temático foi publicado um edital, com as informações de cada cargo, como atribuições, número de vagas e salário. No edital, também tem o conteúdo programático das provas, que serão aplicadas no dia 5 de maio em 2 turnos. Os resultados finais devem ser divulgados no dia 30 de julho. O concurso vai ter validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por mais de 12 meses. Nós temos a primeira etapa e a segunda etapa. A primeira etapa, de conhecimentos gerais e conhecimentos específicos, e a prova discursiva. Ela é classificatória e eliminatória, essa primeira fase da primeira etapa. Posteriormente a isso, a gente vai ter a perícia médica, ou seja, a avaliação biopsicossocial para as pessoas com deficiência, a verificação da condição declarada da pessoa que se declarou como negra e que se declarou, que gostaria de prestar o concurso na reserva de vagas para pessoas negras, e a reserva de vagas para pessoas indígenas. Esse seria a quarta fase, é o procedimento de verificação documental complementar, porque a pessoa vai se declarar como indígena, e ela vai ter que apresentar uma documentação para que a empresa aplicadora possa validar e verificar essa declaração que ela prestou no momento ali da inscrição. Todas as informações sobre o concurso, incluindo o edital, estão disponíveis no site gov.br/gestão/concurso nacional. Em instantes, aqui no News, trotes continuam afetando atendimentos do SAMU. Como prevenir e tratar doença feminina com maior incidência no verão? E ainda, Patos de Minas zera novos registros de hanseníase de 2022 para 2023, mas no Brasil casos aumentam 5%. Um balanço mostra que as ligações para o SAMU em Patos de Minas têm aumentado. Chamadas para socorro em acidentes, claro, são maioria. Porém, ainda tem gente que só utiliza o 192 para passar trote. O SAMU divulgou um balanço de atendimentos do ano de 2023. Em comparação ao ano de 2022, houve certo aumento. Foram maiores, A gente tem notado que o atendimento do SAMU tem crescido a cada mês. A gente sabe que a população tem se conscientizado mais do serviço, principalmente nas cidades que não tinham SAMU, anteriormente. Esse número tem só crescido. Patos também cresceu. A gente pode olhar aqui, fiz até uma colinha, que são muitos números, Mas no último mês de dezembro, em Patos, nós tivemos 1.029 atendimentos. Se comparado a dezembro do ano passado, que foi 872, então nós tivemos um crescimento aí considerável na cidade de Patos de Minas. O mesmo reflexo também no SAMU regional como um todo. Desde o primeiro mês de 2023 até o final de dezembro, foram mais de 78 mil ligações, que geraram mais de 31 mil atendimentos do SAMU. Nós atendemos 78.411 ligações, que geraram 31.455 saídas com as ambulâncias, ou seja, que a equipe de fato foi até o local. Então foram mais de 31 mil atendimentos do SAMU, indo até aquele solicitante, indo até aquele paciente que precisava. E muitas das ligações a gente consegue resolver também pelo telemedicina, que é a orientação do médico. Por exemplo, um caso de engasgo, ou alguns casos mais simples que a população consegue resolver através do telefone com o SAMU regional. Acidente e os traumas foram os que tiveram maiores aumento em relação ao mesmo período de 2022. As principais sempre são as causas clínicas. A gente tem um público principal, o público foco do SAMU, que é acima de 60 anos. Então são as suspeitas de infarto, de AVC, os mal súbitos, Esse é o nosso principal público e sempre a nossa maior demanda. Em segundo lugar, vem os traumas, que são os acidentes, as quedas da própria altura, acidentes no trabalho, que geram algum tipo de fratura. E esse a gente tem percebido que tem aumentado bastante. Então, se comparar dezembro de 2022 com dezembro de 2023, os acidentes e os traumas, principalmente, aumentaram bastante, junto também com as questões psiquiátricas, surtos, tentativas de autoextermínio. Fica aí também o recado, Novembro Branco, cuidar da nossa saúde mental.
De acordo com os dados do SAMU de 3 de outubro até 31 de dezembro de 2023, a maioria dos atendimentos foram a homens, sendo 16.379 e 13.152 a mulheres. Ao todo, são 29.531 pessoas socorridas. Os atendimentos por faixa etária são variados. A faixa etária principal é acima de 60 anos, que são os idosos, né? E a segunda são os adultos jovens, entre 20 e 39 anos, que é principalmente o público dos traumas, acidentes de moto. Um problema que persiste é as chamadas recebidas de trote, que atrapalha muito o trabalho do SAMU. Sempre tem trote, todo mês. Teve meses que foram piores, né? Mas esse mês nós tivemos mais de 100 trotes, a gente considera ainda um número alto. Pedir novamente à população, né, para tomar consciência, usar o SAMU quando realmente precisar de um serviço de urgência, porque às vezes a equipe está deslocando para atender uma brincadeira, né, uma brincadeira de péssimo gosto e deixa de salvar uma vida que realmente precisa do nosso serviço. É brincadeira de péssimo gosto mesmo, né? Ainda sobre saúde, nesta estação mais quente do ano, aumentam os casos de uma doença que está entre as mais incidentes entre as mulheres. Por isso é bom ficar de olho aí nas dicas da especialista. A ginecologista Valéria Batista está acostumada a receber pacientes em seu consultório. A candidíase é uma inflamação, né, uma vulvovaginite. Ela é causada por um fungo, que é a cândida. E a cândida, esse fungo, ele está presente na nossa flora vaginal, na nossa flora intestinal, mas por razões relacionadas à imunidade, alterações locais, né, da microbiota vaginal, ela pode se proliferar e causar esse processo inflamatório. Como o fungo gosta de locais quentes e úmidos para se proliferar, neste período de calor, os riscos aumentam para as mulheres. O fungo, ele geralmente é como se a gente considerasse um oportunista. Então ele gosta geralmente de ambientes geralmente ambiente mais úmido, ambiente mais aquecido. Então, com o uso de roupas mais apertadas, com calor, as pessoas às vezes vão em piscina, então usa a roupa molhada muito tempo, e isso daí pode favorecer a proliferação do fungo. E também uma dieta rica, né, em alimentos ricos em açúcar também pode favorecer o aparecimento dessa inflamação, justamente porque ela muda o pH vaginal e com isso pode proporcionar um maior crescimento desse fungo. A mulher que sofre com a doença pode identificar a candidíase por meio de alguns sintomas. Entre eles, o principal é a coceira na região íntima. A candidíase ela vai manifestar com um prurido, que é uma coceira vaginal muito importante, um edema, um inchaço muito grande na região da vulva, com muita irritação, um corrimento leitoso, como se fosse um leite talhado, uma coalhada, e esse corrimento ele é branco, ele não tem cheiro, mas coça muito. E associado a isso, a mulher pode ter muita dificuldade de ter relação sexual por causa da inflamação local, pode ter muita ardência e às vezes até fissuras, como se fossem pequenas lesões na região da vulva. No entanto, a mulher pode se prevenir por meio de algumas dicas básicas dadas pela ginecologista Valéria Batista. Ter uma alimentação saudável, usar roupas largas, calcinhas de algodão, roupas sem muito material sintético, dormir preferencialmente sem calcinha, que é um hábito que as mulheres deveriam exercer isso sempre, independente de ter a cândida ou não. Evitar de fazer ducha vaginal com frequência, principalmente após relação. Às vezes a mulher acha que tem que fazer ducha vaginal, mas não é necessário. Além disso, Valéria Batista esclarece um ponto importante, cujo qual as pessoas confundem por vezes. A cândida ela não é uma DST, uma coisa que eu queria deixar bem clara. Porque às vezes ela fica com medo de estar pegando a cândida, mas é o que eu expliquei. Ela é um fungo que está na nossa flora vaginal. E, por exemplo, o uso de antibióticos, ele pode favorecer o aparecimento da cândida, porque ela muda a nossa microbiota vaginal. Então, o fato da questão da higiene, é claro que todo mundo tem que manter a higiene normal, mas, no caso, fazer uma higiene excessiva pode até quebrar essa barreira de proteção. Então, por exemplo, o uso de sabonetes íntimos, isso não é recomendado. Quando for tomar o banho, é usar o sabonete normalmente. Se for tomar banho mais de uma vez por dia, não usar o sabonete mais de uma vez, pode lavar a vulva normalmente só com a própria água mesmo, fazer a higienização com água e já vai estar com a higiene perfeita.
Os meses ganham cores para reforçar o alerta contra doenças. Janeiro também é roxo, dedicado ao combate à hanseníase. A doença tem tratamento e tem cura. Em Patos de Minas, o número de casos diminuiu, já no Brasil tem aumentado, conforme mostra o painel de monitoramento do Ministério da Saúde. Confira. Entre janeiro e novembro de 2023, o Brasil diagnosticou mais de 19 mil novos casos de hanseníase, quase 5% mais que no mesmo período de 2022. Mato Grosso é o estado com maior número de registros, 3.927 novos casos, o que representa 76% a mais. Em Minas Gerais, houve diminuição. Em 2023, foram 957 novos casos, 1,5% a menos que no ano anterior. A cidade mineira com maior taxa de detecção de hanseníase foi Pouso Alegre, com um crescimento de 700%. Já Patos de Minas não registrou nenhum caso de hanseníase entre janeiro e novembro de 2023, enquanto que no mesmo período de 2022 foram 4 confirmações, de acordo com o painel de monitoramento de indicadores da hanseníase do Ministério da Saúde. O Brasil ocupa a 2ª posição no mundo entre os países que mais registram casos novos de hanseníase. A doença é infecciosa, contagiosa e é causada por uma bactéria. Qualquer pessoa pode ser contaminada, desde que em contato com o doente que não esteja em tratamento, seja longo e prolongado. São 4 formas de hanseníase. Dessas 4 formas, apenas uma é contagiosa. As outras 3 formas não são contagiosas. Então, para a gente adquirir a hanseníase, a gente precisaria ter contato prolongado com uma dessas formas da hanseníase e que, porventura, não esteja sob tratamento. Porque mesmo essa forma contagiosa, quando se inicia o tratamento, com 15 dias ela já não é mais contagiosa. A doença não é transmitida por abraço, compartilhamentos de pratos, talheres, roupas de cama e outros objetos, por exemplo. É diagnosticada por meio de exames dermatológicos e neurológicos. Entre os sintomas mais frequentes são manchas e áreas na pele com maior sensibilidade. A gente vai detectar algumas áreas no corpo, poucas áreas ou muitas áreas, mas todas elas têm anestesia, dormência, formigamento. Naquela área a pessoa não sente o que é quente, o que é frio, aquela pessoa não tem uma sudorese, uma produção de suor naquela área, mas o mais importante é a gente lembrar que a hanseníase é a única doença que dá dormência, formigamento, anestesia. Daqui a pouco, o jovem que se acidentou com bicicleta perde os movimentos e mãe pede ajuda para custear o tratamento do filho após cirurgia. O Ministério do Trabalho e Emprego divulgou o balanço total de operações feitas no ano passado contra o trabalho análogo à escravidão. Foram 3.190 resgates, o maior índice dos últimos 14 anos. Minas Gerais é o 2º estado no ranking de resgatado. Ao longo do ano passado, 598 estabelecimentos urbanos e rurais foram fiscalizados pelos agentes do Ministério do Trabalho e Emprego. Os cerca de 4.000 trabalhadores resgatados representam um recorde histórico, tanto em número de ocorrências de trabalho escravo nos últimos 14 anos, quanto em relação aos direitos trabalhistas pagos. Quase 12 milhões e 900 mil reais em salários e rescisões devidos foram regularizados. O maior número de ações ocorreu na região sudeste, com 1.153 resgates. Porém, o estado campeão fica na região centro-oeste, Goiás, com 739 pessoas salvas do trabalho em condições insalubres ou irregulares. Minas Gerais vem em 2º lugar, com 651 trabalhadores. Minas também foi o estado com mais ações realizadas, 117 fiscalizações. Números impressionantes, né? Um acidente ocorrido no último dia de 2023 no bairro Caramuru, em Patos de Minas, fez um jovem de 20 anos perder os movimentos. A mãe da vítima pede ajuda para custear os tratamentos após a cirurgia. A virada de ano para a família de Silvia não teve nada de comemoração.
Isso porque o filho dela, Marco Antônio, de 20 anos, sofreu um grave acidente de bicicleta. O fato aconteceu na manhã do dia 31 de dezembro. Nas imagens registradas por câmera de segurança, é possível ver o ciclista tentando parar com os pés a bicicleta que está sem freio. E após descer desgovernado, ele quase atinge a caminhonete que faz a conversão à esquerda e passa pelo meio-fio e, com o impacto, ele bate na cerca de arame farpado antes de cair no terreno. Ele saiu para ir na borracharia no domingo, em torno de 8 e pouco da manhã. Ao retornar na rua Tupinambasca, Caiapós, ele perdeu o freio da bicicleta e assustou com a caminhonete que estava passando no local na hora e bateu, né? E dessa batida acabou fraturando a coluna. Com o acidente, Marco Antônio passou por uma cirurgia na tarde dessa quinta-feira e o diagnóstico é da perda de movimento das pernas. Ele está fazendo a cirurgia para colocação de pinos, né? De pinos para ele ter uma vida, uma qualidade de vida melhor. Ele é portador de necessidades especiais, né? Aí contribui também, a médica que está operando ele falou que tudo que tem nele contribui como é que eu vou te explicar? Contribui, né, para a lesão que ele teve. A mãe conta como o filho recebeu a notícia sobre seu estado de saúde. Os médicos já conversou com ele, a psicóloga já conversou com ele, né? Ele tem ciência de tudo. Tá um menino triste, não é aquele menino alegre, mas aquele menino de tanto sair, de tantos amigos que ele tinha. Não é aquele menino alegre mais, é um menino triste. Silvia faz um pedido à população de Patos de Minas. Quem puder tá me ajudando com fraldas, porque ele vai ter que usar fraldas, né? Já estão fazendo uma vaquinha para conseguir uma cadeira de roda, vai fazer outra vaquinha porque eu vou ter que comprar um colchão, chama colchão pneumático, porque vai ter que usar esse colchão, né? Tanto que tem muita gente aí ajudando, querendo ajudar, né? Já ganhei 4 pacotes de fralda, mas é muito pouco. Vou montar o processo na farmácia municipal, mas eu sei a quantidade que eles entregam de fraldas, né? Não é uma quantidade muito grande que eles vão poder me fornecer. Ele recebe o benefício, é só um salário mínimo, né? O BPC. Aí os gastos agora vão aumentar muito, né? Porque vai ter alimentação, tudo enquanto vai se tornar mais caro, porque vai ter que ser tudo, vai ter que comprar todo dia as coisas de comer. Mas o que eu peço à população aqui de Paz que me ajude nas fraldas. Vamos reforçar o pedido da mãe, né, da dona Silvia aí, para o seu filho. Aí na tela para você ajudar. Esse rapaz, ele se acidentou, como você viu aí, no último dia de 2023. E a bicicleta perdeu ali os freios, ele acabou sofrendo esse acidente. O deixou dessa maneira, sem poder andar, né? Você pode fazer qualquer doação entrando em contato pelo telefone 34 99872 1800. Está aí na tela o 34 99872 1880. Falar com a Silvia, né? Para você ajudar essa família aí. O rapaz já tinha problemas aí, necessidades especiais. Ele já dependia, né, de uma assistência maior aí. Agora, com esse acidente, a situação fica pior ainda. E se você puder ajudar de qualquer maneira, principalmente com fraldas, como disse a mãe, é muito importante, tá certo? O NTV News está terminando. Volta amanhã às 7 da noite. Um abraço para você, obrigado pela companhia e até amanhã.